Muito bem, então eu gostaria que você abrisse juntamente comigo, certo? Apocalipse capítulo número 3. Eu vou tratar de destrinchar com você os poucos minutos que eu tenho. Apocalipse capítulo número 3, a partir do verso 7 em diante. Apocalipse capítulo número 3, a partir do verso 7 em diante. Vamos trabalhar em cima da carta a Filadélfia. Ok? Antes de nós lermos, você precisa entender algo que comecei a declarar mais ou menos entre setembro e outubro do ano passado. Precisamos entender que nenhum tipo de calendário, nem mesmo o calendário hebraico, pode conter o tempo de Deus. Isso é bobeira, tá entendendo? Ok? Nem o gregoriano, nem o hebraico, nem o maia, nem o azteca, não consegue. Uma medida humana nunca poderá conter algo divino. Ok? Perfeito? É nesse sentido, não estamos desprezando o calendário hebraico, mas precisamos ter plena consciência que se Deus quisesse reger-nos para o calendário hebraico, Ele se las ingeniaria, certo? Para que cada um de nós soubéssemos hebraico. Porque seria muito injusto, certo, que Ele comandasse tudo por um calendário hebraico ou por uma língua hebraica, sendo que nem todo mundo tem acesso a essa língua. Não precisaria então o livro de Apocalipse dizer que diante do trono haverá gente de toda tribo e de toda língua. Você está aqui? Senão ele diria, olha, diante do trono se apresentarão todas as nações falando uma única língua. Você está aqui ou não? Isso precisa ficar muito claro para você. Amém? Como está ficando claro para mim. Então nós entendemos, certo, ou temos entendido com o passar do tempo, o passar dos anos, que a medida de tempo, certo, não pode ser medida por um calendário comum. Esta medida de tempo, ou esta dimensão de tempo, ela se materializa no próprio Cristo. Ok? E Cristo, tomando uma expressão do profeta Isaías, capítulo 61, ele declara que quando ele veio à terra, ele veio a estabelecer um ano aceitável do Senhor. Que era o ano aceitável do Senhor? Era o jubileio, aquilo que os judeus comemoravam depois de 49 anos, ou seja, o 50º ano, o ano 50, que era onde havia perdão de dívidas, se devolviam as terras, as casas que tinham sido alugadas precisavam ser devoltas ou devolvidas para seus donos, os escravos alcançavam a liberdade. Era o ano do jubileio, que é, certo, o ano aceitável do Senhor, um jubileio estabelecido para sempre. Não precisaríamos esperar 50 anos para participar do jubileio, porque quando Cristo veio, Ele estabeleceu uma unidade de tempo na terra, chamada um ano aceitável do Senhor. Você está aqui? E todos nós, certo, indiferente do tempo e da época em la qual nascemos, depois da cruz de Cristo, estamos desfrutando do ano aceitável do Senhor. Me faço entender? Estamos vivendo a lo melhor uma semana desse ano, um mês desse ano, eu não sei precisar, mas nós estamos encapsulados, introduzidos em um ano aceitável do Senhor. Outra medida de tempo que depois da cruz se usa é o dia do Senhor. Diga para o seu irmão, o dia do Senhor. Agora, por muito tempo, nós olhamos para o dia do Senhor e até o dia de hoje há uma briga. Qual é o dia do Senhor? O dia do Senhor é o sábado. O dia do Senhor é o domingo? Não, o domingo não, porque os pagãos adoravam o sol, certo? O dia domingo, certo? E domingo tem a ver com sol, porque se você olhar, certo, os que têm talvez um pouquinho, não digo de conhecimento extra, mas quem conhece, os dias da semana em espanhol estão relacionados com os planetas, certo? Segunda-feira é Luna, certo? Terça-feira é Martes, certo? Quarta-feira é Mercúrio, certo? O dia é miércoles, jueves Júpiter, viernes, certo? Vênus, sábado Saturno, certo? E domingo Sol. Me está acompanhando? Então essa é a briga. Os crentes guardam o domingo, mas o domingo é um dia pagão. Os pagãos guardavam o domingo venerando ao Deus Sol. Me acompanha nisso ou não? Mas o problema está em que o dia do Senhor não é um dia. O dia do Senhor é uma dimensão de tempo. Me está acompanhando? O dia do Senhor não é um dia. Com Cristo Jesus todos os dias são dia do Senhor.
Me está acompanhando? Então, claro, para que nós possamos entender, se usa a ilustração de um dia de 24 horas. Pedro vai dizer que para Deus um dia pode ser como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então não se pode contabilizar um dia de 24 horas como nós contabilizamos ou uma hora de 60 minutos. Não funciona assim. Então o dia do Senhor, Apocalipse, João vai dizer que no dia do Senhor eu teve esta revelação. Ou seja, ele teve acesso a uma dimensão de tempo de Deus. E nessa dimensão de tempo lhe foi revelado, ou revelado, certo, aquilo que nós conhecemos como Apocalipse. Ok? Queridos, aqui um parênteses. Gostaria de convidar a ler Apocalipse. Ok? Talvez o primeiro capítulo só, e você ter um entendimento claro que o livro de Apocalipse foi escrito para nos revelar Cristo e não o anticristo, para nos revelar certo Cristo e não o falso profeta, para nos revelar Cristo e não necessariamente a marca da besta. Ok? Pode ler o primeiro lá, o primeiro capítulo só. Não precisa adentrar nos outros capítulos. E você vai ver que o livro de Apocalipse, certo? Vem de uma palavra grega que significa revelação. Que é a revelação de quem Cristo é. E por muito tempo nós temos gastado tempo em saber quem é o anticristo, mas não conhecemos a Cristo. Ok? Me acompanhem nisto? Então, leia como mínimo o capítulo número 1 para que você possa entender a razão pela qual João entra, certo, neste tempo, no dia do Senhor, e se lhe revela as coisas que han de acontecer em um futuro, entendendo que são coisas alegóricas, são coisas que se usam símbolos para expressar verdades, e não necessariamente o símbolo pelo símbolo. Isso já fica claro, muito claro, no primeiro capítulo, a partir do verso 10, quando João, certo, se olha para a voz que fala com ele, e ele vê 7 candelabros, 7 castiçais, mas ele olha mais profundamente, e por trás dos candelabros, por trás dos castiçais, ele vê a Cristo, ao Filho, certo, a um semelhante ao Filho de los deuses, vestido de linho fino. Está acompanhando? E essa é a ideia de Apocalipse, que você e eu possamos olhar além dos candelabros, além, certo, do dragão, além da besta que sobe do mar, e nós possamos ver Cristo. Me está acompanhando? Fecha parênteses aqui. Na outra unidade de tempo, certo, que a Escritura usa, é o dia de descanso, certo? Outro dia. O ano aceitável, o dia do Senhor e o dia do descanso. Hebreus capítulo número 4 vai me dizer que o dia de descanso não é um dia, é uma pessoa. Então novamente caímos na dimensão chamada Cristo. Se estamos em Cristo, certamente encontraremos descanso. Amém? Me está acompanhando? Então a gente a vezes procura, e é necessário, querido, é necessário, não estou dizendo que não, descansar o corpo físico, descansar a mente, mas esse descanso não se compara ao descanso em Cristo. Amém? O descanso em Cristo é muito mais que descansar fisicamente e muito mais que descansar mentalmente. Me faço entender? São as unidades de tempo, não é? A Escritura também fala de semanas, não é verdade? Então aí a gente vai tratando de entender e de montar este quebra-cabeça. Muito bem, vamos então agora... ainda uma explicação. Por que estou trabalhando com este texto? Até o ano 2019, por assim dizer, sempre trabalhamos com uma palavra que regia e conduzia nosso ano. Ok? Muito bem. A partir deste ano também vamos trabalhar com uma palavra, mas não só olhando o próximo ano que vem, ou este ano que estamos vivendo, não é? Que já chegou, senão os próximos anos. Não podemos só ter uma mentalidade imediatista do que vai acontecer neste ano, ok? Senão precisamos nos preparar para os próximos anos que vêm. Eu estava com Elvis, certo? O último final de semana de setembro do ano passado, 2019, em Buenos Aires, participando de um alinhamento, certo, lá do lado do apóstolo Gustavo, não é? E uma manhã, certo, estávamos hospedados em outro hotel, porque onde se realizava, ficou um pouquinho caro para nós, então nós nos hospedávamos em outro hotel, e bom, nesse dia decidimos almoçar no hotel onde o alinhamento estava sendo feito, e por aí, por esse horário, entre o meio-dia e 1h, certo, eu tive uma impressão em meu espírito, de olhar, certo, para o próximo ano, que seria o ano que nós estamos vivendo,
2020 e não olhá-lo, certo? Não olhá-lo como 2020, mas ele estava separado por uma barra, não é? Estava 2020. E até eu comentei, certo, com o Elvis naquele almoço, porque Deus começou, ele me fez uma orientação. Ele me pediu para olhar, certo? E eu disse, eu vejo 2020, não é? E ele me disse, sume os 2 dígitos, e 20 mais 20 dão 40. E aí veio a pergunta do Espírito, onde você estará no ano 2040? Ok? E eu comecei a sacar contas, não é? Este ano eu faço 54 anos, então estou veio em setembro, e eu tinha cumprido 53 anos há uma semana atrás, e eu disse, bom, se eu tenho 53, daqui a 20 anos, eu vou ter 73 anos. Eu olhei para o Pablo, certo, que tem 14, mais 30, mais 20 anos, ele terá 34 anos, me está entendendo? E aí novamente veio a palavra do Senhor me explicando, certo, que eu não precisava ser tomado por uma curiosidade do tempo, como muitas vezes o coaching estimula, não é? O coaching diz, aonde você se vê daqui a 5 anos, quais serão suas conquistas daqui a 5 anos, essa não era a motivação, mas a motivação era que eu tinha que me preocupar ou gastar tempo em Deus, para conhecer a sua vontade nos próximos 20 anos, para a minha vida, para a comunidade de fé, certo, o Ninho das Águias. Tanto é que quando eu voltei e eu reuni, certo, porque uma das perguntas naquele momento que o Senhor me fez é que durante estes 20 anos, se eu não estar, se por alguma razão eu partir, Ele me disse, quem fica no comando do Ninho das Águias? Quem dá continuidade naquilo que eu comecei com você? Então eu cheguei, certo, e depois de uns dias eu reuni os 5 ministérios e eu fiz essa pergunta para eles. Eu disse, se amanhã eu morrer, quem fica com tudo isso? Quem dá continuidade naquilo que começou? Eu fiz a pergunta para eles. E eu disse para eles, nós precisamos começar a orar, certo? Não é que o Senhor vai me levar amanhã ou alguma coisa vai acontecer comigo, mas nós não podemos, o Senhor disse para mim, nós não podemos tomar decisões ao pé de um caixão. Nós não podemos. Me está entendendo? Porque a vezes as coisas se decidem no pé do caixão, dizem, olha, o fulano partiu, e agora, o que nós vamos fazer com tudo isso? Não. As decisões não podem ser tomadas ao pé do caixão. Me está acompanhando? Fique tranquilo, certo? Eu estou bem de saúde. Não, mas é uma advertência, ok? Então a pergunta vai para você também. Você precisa gastar tempo em conhecer a vontade de Deus para os próximos 20 anos da sua vida. Onde você estará daqui a 20 anos? Onde estarão seus filhos daqui a 20 anos? O Lourenço já não... Quanto o Lourenço tem? 2, terá 22 anos. Me está acompanhando? Onde eles estarão? Me acompanhe nisso. E aqui eu quero, certo, para que você entenda melhor aquilo que eu lhe estou dizendo. Por favor, mantenha aí em Apocalipse. Por favor, vá a Colossenses capítulo 1, verso 9. Um pouquinho para trás. Eu preciso fazer essa introdução para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer nos dizer. Colossenses capítulo 1, verso de número 9. Você lo tem aí? Muito bem, olha o que diz aqui. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Esta expressão precisa ficar clara para você. Paulo orava para que os colossenses fossem cheios, plenos, soubessem em totalidade a vontade de Deus para eles. Amém? Então, quando eu falo de como serão os próximos 20 anos, insisto, a ideia não é se você mora de aluguel nestes 20 anos, eu vou conquistar a minha casa própria. Me está entendendo? Não são esse tipo de entendimento, mas conhecer a vontade do Senhor para os próximos 20 anos, como mínimo. Amém? Me está acompanhando? Não podemos viver como os passarinhos. Não podemos viver reféns do tempo, que não sabemos o que vai acontecer. Nós, os filhos de Deus, certo, precisamos saber o que Deus preparou para nós nestes dias, para poder viver de maneira plena tudo aquilo que Deus preparou. Me está acompanhando? Então quero desafiá-lo nestes dias a você conhecer a vontade de Deus. É a vontade de Deus. E diga para seu irmão, a vontade de Deus, com um pouquinho mais de força. Vocês tomaram um café, eu só tomei um golinho de café, certo? Se eu olhar a mesa, vai ser só farelos por lá. Então eu acho que vocês tomaram um bom café, certo? Não é sida. Então, por favor, diga para o seu irmão, a vontade de Deus
Es un misterio que está escondido em Cristo Jesus. Não precisa repetir agora, você precisa entender que para conhecer a sua vontade, você precisa conhecer Cristo. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Então gaste tempo conhecendo Cristo. E gaste suas orações para conhecer Cristo. Amém? Porque em Cristo, o embrulho da vontade de Deus se chama Cristo. Se você não conhece a Cristo, você não conhecerá a sua vontade. E a vontade de Deus é um mistério. Que é um mistério? Algo que foi escondido para ser revelado. Deus não esconde para que ninguém saiba. Certo? Provérbios 25:2. O pai se agrada em esconder seus tesouros, mas há muita mais alegria quando seus filhos o encontram. Ok? Então você precisa se dedicar. Certo? Dedicar a conhecer a vontade de Deus. Profeticamente, tenho orado desde dezembro praticamente, que o Senhor te aproxime de uma medida expressa em Gênesis 49, onde Jacó mesmo cego, o Senhor lhe revelou o destino profético de seus filhos. Me está entendendo? Então, profeticamente, que o Senhor te aproxime de esta medida, chamada Gênesis 49. Você pode ler lá, Jacó cego, de sua visão humana, Deus lhe revelou qual seria o destino de todos os seus filhos, e não de los filhos que ele olhava aqui, como seria, certo, Judá aqui, não, senão como Judá se estenderia no tempo, porque Judá deixaria de ser um indivíduo para se transformar em uma tribo. Amém? Então eu tenho clamado para que o Senhor te posicione ou te aproxime, não é? Tanto papai como mamãe, desta medida chamada Gênesis 49, onde Deus nos possa revelar o destino profético da nossa casa. Amém? Onde estarão nossos filhos? Onde estaremos nós? Em Deus. Não se vou ser gerente da empresa, se vou ter um bom emprego. Querido, quando conhecemos a sua vontade, o demais vem como brinde. Perfeito? Muito bem, agora sim, Apocalipse capítulo número 3. Vamos lá, a partir do verso 7. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas são as palavras daquele que é santo, verdadeiro e que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e que se dizem ser judeus, mas não lo são, porque são mentirosos. Farei que se postrem a seus pés e reconheçam que eu te amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança. Não é a minha palavra. É uma frase completa. Guardaste a minha palavra de exortação, e essa exortação dizia: persevera. Ok? É uma única sentença essa frase. E também, por isso eu te guardarei da hora da aprovação que está por vir sobre todo o mundo, para vos pôr à prova, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa, aquilo que já te entreguei. Farei do vencedor uma coluna no santuário de Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus e o nome da cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Muito bem, para que você entenda, não é? Porque surge esta palavra em meu interior, para ser um fio condutor, uma palavra sinalizadora, não só de 2020, não é? Mas de los anos que virão, ok? Esta palavra não é só para 2020, acredito, tenho uma convicção no meu espírito, que esta palavra vai reger, vai conduzir os próximos 10 anos da nossa vida. Amém? Não é uma palavra para 2020. Em 2021, certo, a palavra que nós receberemos, certamente será complementar a esta palavra, e assim por diante. Me faço entender? Por que esta palavra encaixa dentro de tudo aquilo que estamos vivendo? Porque ao olhar as 7 cartas ou as 7 igrejas de Apocalipse, chego, certo, na igreja de Filadélfia, e a esta igreja Deus não lhe reprova nada, ao igual que Esmirna.
Não é? De las 7 igrejas, a expressão conheço tuas obras. Quando o Senhor disse para as igrejas, conheço tuas obras, Ele está dizendo, eu conheço o que você faz bem e aquilo que você tem dificuldade para cumprir. Perfeito? Eu faço entender ou não? Então, esse conheço tuas obras boas e aquilo que você não é competente ou não tem competência humana, e nunca teremos, mas você não tem correspondido à expectativa. A exemplo de Esmirna, certo? Se não fala a minha memória, Filadélfia, Deus não lhe reprova nada. Ele disse, conheço tuas obras, mas não usa a expressão como a Éfeso, mas algo tenho contra ti. Me está acompanhando? O entendimento qual é, certo? Já de há 2 anos para cá, a gente tem se movido em uma palavra que Deus nos está fazendo transitar, locomover, nos movimentar da precisão à exatidão. Sim ou não? Sim, uma palavra que, como mínimo 2 anos, não é? Mínimo dos mínimos, não é? Com base lá em Atos 18, a partir do verso 24, concluindo lá no capítulo número 19, os primeiros 12 versículos. Muito bem. Esta igreja de Filadélfia especificamente, não é que é uma igreja perfeita, amém? Porque alguém diz, mas Deus não lhe reprovou nada, não disse nada que ela não faz direito. Isso não quer dizer, certo, que esta igreja talvez não tenha coisas que ela não cumpre muito bem, porém, em um momento que ela está vivendo, é o Cristo que se lhe revela, entende, certo, que além, certo, e entenda muito bem, isto não é uma apologia a não corresponder à expectativa. Esta não era uma igreja perfeita, porém, era uma igreja exata. Você está aqui? Ok? Exata como? Porque ela estava correspondendo à demanda, à expectativa de Deus com ela, situada em seu tempo. Ela tinha condições, mesmo que talvez não conseguia cumprir com tudo, mas com relação à demanda de seus dias, ela conseguia cumprir. Me acompanha nisto? Perfeito? Sim ou não? Isto é importante. Você não pode relacionar, se lo podemos chamar assim, perfeição com exatidão. Ok? E isso não é uma apologia a viver de qualquer jeito. É claro que se vivemos nessa perfeição que Deus demanda, não é? Em santidade, e lo vamos a ver daqui a pouco, temos condições de nos mover em exatidão. Mas entenda muito bem que o que acontecia em Filadélfia não era uma igreja que pecava, mas dificilmente uma igreja humana ou composta por humanos terá condições de corresponder 100%, certo? Não à expectativa, mas aquilo que se demanda como ordem da casa. Mas o mais importante não é fazer todas as coisas bem. O mais importante é corresponder à expectativa. Me faço entender? Isso quer dizer, não é? Que nós podemos corresponder à expectativa mesmo tendo alguns problemas em casa. Me está entendendo? Certo? Eu parece que já lhe contei, certo? Há anos atrás, eu carregava um pensamento comigo, não é? Que se eu discutia com a Cris antes de pregar, eu me achava incapaz de pregar. E como eu tinha esse pensamento, certo? Vou colocá-lo assim, não é? Porque assim eu entendia nesse tempo, não parei para pensar agora, mas parece que eu dizia, parece que o diabo sabia quando eu ia pregar, porque naquele dia a gente quebrava o pau lá em casa. Le acontece ou não? Me está entendendo? E aí eu chegava, certo, como disse o Chaves, não é? Como o cachorro arrependido com um rabo entre as pernas e com a boca partida, não é? Eu chegava lá, certo, a minha culpa, eu não tenho condições de pregar, eu sou um hipócrita, como vou subir naquela plataforma e vou pregar em nome de Deus, certo, sendo que eu briguei com a Cris e aquelas coisas, sim ou não? Já passou por isso, sim ou não? Muito bem, até que um dia Deus falou para mim, e você acha que você é quem, cara? Como assim, Deus? Eu estou querendo te agradar, é o que a mim me ensinaram. E aí Deus disse, mesmo que você faça tudo certinho, você nunca terá condições de me agradar por si só. Você precisa de mim. Me está acompanhando? E isto não é uma apologia ao pecado, está entendendo? Não estou falando de pecado, mas muitas vezes há coisas que nos travam, me está entendendo? Porque briguei, porque não orei durante a semana, certo? E é para orar durante a semana, mas a gente chega aqui com um espírito de acusação e a gente tem temor até de abrir a boca. Seu amor venceu. Me está entendendo? E isto não é uma apologia à hipergraça, me está entendendo? Não, você precisa se alinhar, mas você precisa entender uma coisa e que você lo tome com muita maturidade. Nenhum pecado pode impedir o agir de Deus.
Me está acompanhando? Porque o pecado de Davi não impediu que Deus cumprisse seu propósito com Davi, sim ou não? Sim, Atos capítulo número 13 vai dizer que Davi cumpriu e cooperou com sua geração e dormiu com seus antepassados. Mas a Escritura não esconde todos os problemas de caráter que Davi tinha. Me está acompanhando? O maior prejudicado com o pecado sou eu mesmo. Mas isso não pode prejudicar o propósito eterno de Deus na minha vida, ou o plano que Deus projetou para cada um de nós. Me faço entender? Mas que fique muito claro, não estou falando de apologia ao pecado. Não, então de qualquer jeito. Não estou falando disso. Estou falando que nenhum pecado pode impedir aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. Me está acompanhando? O exemplo mais claro para mim, certo? Biblicamente, é Sansão. Você conhece Sansão? Sim. Conhece, não é? Aprontou todas. Ele veia uma vassoura com saia e corria atrás. Sim ou não? Concorda comigo? Você concorda comigo que Sansão tinha problemas de caráter? Sim. Sim? Mas por que Sansão nasceu? Você sabe por que Sansão nasceu? Sabe para quê? Diga assim comigo: para matar filisteus. Sim ou não? Sim. E que diz no final da história de Sansão? E Sansão matou mais filisteus na sua morte que na sua vida. Sansão cumpriu a razão pela qual ele foi liberado na terra. Dario, mas terminou sem olhos, claro, por causa do pecado. Me está entendendo? Me acompanha nisso? Então você precisa entender, insisto, recalco, que fique registrado e bem claro. Não estou dizendo uma apologia ao pecado, mas nem o pecado pode deter aquilo que Deus quer fazer. Porque senão, que raios de Deus nós temos? Ou não? Concorda comigo ou não? Insisto novamente, que fique registrado, não estou fazendo uma apologia ao pecado. Esta igreja é uma igreja exata, que se move na exatidão. Não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja que se move na exatidão. Vamos ver, certo, como Cristo se revela a esta igreja. Primeiro, Cristo se revela a ela como santo, o verdadeiro, e aquele que tem a chave de Davi, ou seja, tem autoridade para abrir e que ninguém pode fechar, certo? E para fechar e ninguém pode abrir. Observe aqui, enquanto leia agora, não é? Me chamou algo a atenção. Não tinha me deparado nisso, ok? Versículo número 8. Ele não disse que é a chave que abre a porta. Ele disse: eu coloquei uma porta aberta. Observe o versículo número 8. Conheço as tuas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta. Ele não disse assim: te entreguei uma chave para abrir a porta. Me está entendendo? Então essa expressão, que ele tem a chave de Davi, lo habilita, lo autoriza a abrir ou fechar. Ok? Então cada vez que en las cartas apocalípticas Cristo se revela a la igreja, é o que Cristo quer imprimir na igreja, ou o que ele já está imprimindo naquela igreja. Então, quando ele se apresenta como o santo, como o verdadeiro, e como aquele que tem autoridade para abrir e fechar, certo? De uma maneira primária, e não primária de básica, mas de primário de prioridade, Cristo quer imprimir nesta igreja santidade, verdade e dar-lhe autoridade. Ok? Então, se você quer anotar ou está anotando, estas três palavrinhas precisam saltar aos seus olhos: santo, verdadeiro e aquele que abre, aquele que tem autoridade para abrir e fechar. Perfeito? Me está acompanhando? Precisamos definir a palavra santo. A palavra santo não é aquele que não peca, mas santo significa aquele que foi separado por um propósito. Me está acompanhando? Então, uma igreja que tem que ter muito claro que Deus la separou com um propósito, que Deus separou tua vida com um propósito, e aqui é necessário um esclarecimento: Ele não te separou necessariamente para morar no céu. Está acompanhando? Ele te separou para uma tarefa específica. Te separou a ti, ele, certo, vou começar pelos sacerdotes masculinos. Ele te separou a ti, te juntou de uma mulher, certo? Quando falo mulher, não é um pejorativo, a uma mulher, uma esposa, uma consorte, e dois destinos se fundiram nessa família, e ele te deu filhos, sejam eles biológicos ou espirituais, com uma razão de ser. Isso significa santo. Diga para seu irmão: meu irmão, minha irmã, você e eu fomos separados com um propósito. Amém?
Esto é muito importante, esto você precisa tê-lo muito claro. Não fomos separados para morar no céu, não fomos separados necessariamente para ter uma boa vida, um bom passar. Não, fomos separados por um propósito, para uma tarefa específica. Você não foi chamado para fazer membro de uma igreja, você foi chamado para fazer parte do corpo de Cristo, e todo aquele que está no corpo de Cristo foi separado por Deus para uma tarefa. Me está acompanhando? Então você precisa ter consciência disso. A essa igreja Filadélfia, certo, que é o trilho para o qual nós vamos caminhar, você precisa entender lo primeiro: consciência de propósito, santos, separados, para uma função, para uma tarefa, para o próprio Deus, ok? Segundo, verdadeiro, ou seja, quem é o verdadeiro? Aquele que teve acesso à verdade e encarnou esta verdade. Acredito que você já está cansado de me ouvir isso, mas a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. Então, certo, quando nós falamos de ter contato com a verdade, é ter acesso a Cristo e fazer de Cristo, certo, sua vida. Como Paulo disse, certo, não tenho mais vida, a vida de Deus, que é Cristo, se manifesta em mim, a vida que eu manifesto não é a minha, é a vida daquele que me amou e por mim se entregou. E por último, certo, se temos consciência que fomos separados com um propósito, certo, e em razão de conhecer a verdade que é Cristo, certo, nos tornamos verdadeiros. Observe que a vida, certo, esta é uma trilogia que você precisa começar a dominar. A vida de Deus se manifesta em luz, e a luz se manifesta em verdade. Amém? Se você tem a vida, você tem que andar como filho da luz. E que implica andar como filho da luz? Ser verdadeiro. Uma coisa traz a outra. Se tenho a vida, manifesto luz, sou filho da luz. O que significa ser filho da luz? Andar em luz, manifestar as obras da luz. E aqui você pode estudar as epístolas de João. João usa esta expressão: andemos como filhos da luz. Perfeito? Paulo também vai usar a nomenclatura: não somos filhos da noite, mas somos filhos do dia. E praticamos as obras do dia, da luz. Perfeito? Então, é uma igreja que sabe, certo? Pessoas que sabem que elas têm um propósito, por isso estão aqui. Segundo, certo? Tem acesso à verdade, e a verdade toma conta deles. E por la soma de santidade, não de santidade, mas de saber que somos santos, e de saber de que temos acesso à verdade, nos dá autoridade. Autoridade para quê? Para abrir acessos, não é? É uma chave que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Você precisa entender que quando se fala de chave, de aqui a pouco vai se falar de porta, ou quando se fala de porta, vai se falar de chaves. Lembra de Mateus 16? Disse para Pedro: eu te dou as chaves, não é? E depois ele diz: mas as portas do inferno não prevalecerão contra vós. Por quê? Porque já deu as chaves. Certo? Deus não dá chaves sozinha. A gente já participou de campanha onde Deus distribui chaves, sim ou não? Então, chaves vai chamar portas, ou porta vai chamar chaves. Ok? É o que aqui acontece. Então, o primeiro que você precisa entender, que Deus quer imprimir em nossas vidas, certo? Prioridade de propósito, que nos aprofundemos em conhecer a verdade, que é Cristo, e para isso nós temos o auxílio do Espírito Santo, porque Ele está aqui para nos conduzir a toda a verdade e a toda a justiça. Essa verdade e essa justiça é o próprio Cristo. Perfeito? Para quê? Para que tenhamos autoridade, para que não tenhamos nossos caminhos fechados, para que tenhamos acessos liberados, para que não sejamos enganados de entrar por portas que Deus não abriu. Me faço entender? Muito bem, não tenho muito tempo, então preciso prosseguir. Segunda declaração: conheço as tuas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Esta é a segunda declaração. Eu já disse para você, se vem sobre nós um tempo de portas abertas. Então lhe anuncio como pai desta casa, como o apóstolo desta casa, como a voz profética desta casa: mude sua oração. Não ore mais para que Deus abra portas, ore para que Deus te abra os olhos para enxergar as portas abertas. Amém? Senhor, abre uma porta para mim. O Senhor disse: não, a porta já está aberta, meu filho. Agora você precisa enxergar. Amém? É tempo de olhos abertos para enxergar a porta pela qual nós precisamos entrar. Amém, queridos?
Não podemos andar mais como cegos, tateando por que porta nós vamos entrar. Não. Está entendendo? Há portas que já estão abertas para nós. Há acessos liberados para nós. E nós só precisamos enxergá-los. Me acompanha nisso, não é? Agora, olha que interessante. Esta porta aberta não depende da força de Filadélfia. Depende de Deus. Ok? Porque ele vai dizer, coloca uma porta aberta, certo, diante de ti, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força. Então, que Cristo está dizendo? Não se iluda pensando que a porta aberta está aberta pela sua condição, pelos seus méritos. Não, porque você tem pouca força. Entenda-se pouca força como muita gente com pouca força, ou pouca gente, sinônimo de pouca força. Ok? Me faço entender essa colocação? Porque eu posso ter uma igreja numerosa, mas que tem pouca força. Me está entendendo, sim ou não? Concorda comigo? Como também posso ter uma igreja pequena de pouca força, mas também posso ter uma igreja pequena que ela tem pouca força, não porque seus indivíduos não tenham força, senão porque não são muitos. Me acompanham nisto? Acredito que para nós, Ninho das Águias, encaixa melhor esta segunda situação. Não é que nós somos fracos, mas nós não temos muita força, porque não somos muitos. E isso não quer dizer que não tenhamos força. Perfeito? Mas há uma porta aberta não por nosso mérito, senão por o mérito daquele que abriu um novo e vivo caminho. Perfeito? Me faço entender ou não? Muito bem, o texto continua, certo? Observe aqui, muito interessante, talvez mais adiante possa me aprofundar melhor nisto, não é? Você tem pouca força e mesmo na sua fraqueza, guardou a minha palavra e não negou meu nome. Certo? O nome fala de identidade, você não negociou a sua identidade. E aqui novamente, querido, encaixa conosco. Porque mesmo que somos poucos, mesmo que enfrentamos muitas dificuldades, muitas vezes por sermos poucos, em todas as áreas, a gente tem conservado a nossa identidade. Nós somos o ninho das águias. Posso ouvir um amém? E temos uma identidade clara, sabemos para onde vamos, certo? Estamos descobrindo para que Deus nos reuniu a todos nós juntos. Então nós não negociamos para ter mais gente, nós prosseguimos naquela pegada. É claro que analisamos como estamos conduzindo tudo isto para não cair em um engano, ok? Para ser mais claro, a gente não vai fazer uma quinta de campanha para ver se vem mais gente neste lugar, porque não faz parte da nossa identidade. Beleza? Me faço entender? Então, tem pouca força, porém guardaste a minha palavra. Que palavra? A palavra que gerou identidade em você. E não negaste meu nome. Não me fala de identidade. Talvez, como digo, no futuro próximo me aprofundo mais nesta declaração. Agora, versículo número 9, vai dizer que, vou lê-lo. Vejam o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não lo são, mas são mentirosos. Farei que se postrem a seus pés e reconheçam quanto eu te amei. Observe aqui. A manifestação da vida de Deus nesta igreja vai reprovar o engano e a mentira. Vai reprovar o que é falso. Me está entendendo? Se vivemos sabendo que temos um propósito, se gastamos tempo em conhecer Cristo como a verdade, isto nos dará autoridade, e a manifestação desta vida, ela vai desenmascarar o engano, a mentira, a hipocrisia. Por quê? Qual é a expressão mais forte deste texto? Aqueles que dizem que são, mas não são. Está entendendo? Então não temos que brigar, não temos que andar, mas e o fulano? Não. Me está entendendo? Mesmo aqui dentro. Me está entendendo? Mas por que o fulano não vem orar? Não, se a responsabilidade é individual aqui. A quem lhe cabe orar é a mim. Se o outro não ora, eu vou orar para que o outro entenda que precisa assumir o seu papel de oração pela sua casa. Você precisa se sentir privilegiado que você entendeu que precisa orar por você e pela sua casa e também está orando por seus irmãos. Sinta-se privilegiado. Não se sinta injustiçado, porque o teu comportamento vai reprovar o comportamento de outros. Não a tua reclamação. Não é, ai, que me sinto injustiçado, só eu ajudo. Para com isso, cara. Esse já se foi esse tempo. Aqui não, ai, que estou sendo violentado em meus direitos. A gente não tem direitos, querido. Não temos direitos. Renunciamos a todos eles. Se fazemos por amor. Me está entendendo? Fazemos porque entendi a minha responsabilidade. Porque este é o lance de responsabilidade. Ok? Me faço entender? Visto que você guardou a minha palavra de exortação a perseverar, e lo destaquei. O ano passado Deus me fez entender
que perseverar e permanecer são duas coisas diferentes. Até certo momento eu pensava que perseverar e permanecer era a mesma coisa. Só que essas duas palavras, para eu poder permanecer, eu preciso perseverar. Perseverar é ser longânimo. Perseverar é tornar real essa última música que nós cantamos. Está difícil, o seu amor venceu, por isso eu continuo. Está complicado em casa, o seu amor venceu, por isso eu continuo. As minhas finanças estão para baixo, o seu amor venceu, eu continuo. Não há nada que me possa parar, literalmente. Nem a morte pode me parar. Me está acompanhando? Observe novamente e quero que você grife, certo, esta declaração. Visto que você guardou a minha exortação, qual foi a chamada de atenção? Persevera. Ai, que eu tenho pouca gente. Persevera. Ai, que... Persevera. Guarda meu nome. Guarda minha palavra. A minha palavra. Me faço entender? Porque ouviste e guardaste a minha recomendação, eu te guardarei, certo? Na hora da aprovação que há de vir por todo o mundo. Esta declaração tem a ver com o que vai vir aqui depois no finalzinho, quando o versículo número 12, quando ele diz assim: eu te farei coluna. Amém? Qual é o contexto? Filadélfia estava em um lugar como o Chile, como São Francisco, onde de tempo em tempo esta cidade era sacudida por tremores. Me faço entender? Então era uma cidade que constantemente era abalada pelos movimentos sísmicos. Ok? Então quando ele lhe diz assim: visto que você guardou a minha palavra, eu te aguardarei num momento de aprovação que virá sobre toda a terra, e depois fala de coluna, está falando disso. Então eu quero lhe dizer algo nesta manhã, não sei se já é tarde. Queridos, se vai desatar um tempo de abalo sobre a terra. Amém? A coisa vai se colocar cada vez mais complicada. Me está entendendo? É o coronavírus, é como falei, é o presidente que quer atacar o outro, é a economia instável, a nosso redor tudo vai ser abalado. Amém? Me está acompanhando? Mas uma igreja que se conduz nessa linha, nesta linha de aqui, não é a linha do Dario, se tornará uma coluna forte, que mesmo que todo se abale a seu redor, ela não será abalada. Me está acompanhando? O funil, estamos chegando à parte estreita do funil, queridos. Então a economia vai ser abalada, a educação vai ser abalada, a política já está sendo abalada, o comércio exterior está sendo abalado, não é verdade? Os chinos espirram, cara, e nós temos que comprar lencinhos aqui. Isso faz parte da globalização, sim ou não? Certo? Não sei, as bolsas asiáticas descem, aqui, certo? Também tudo, entramos em uma queda, em uma desvalorização. Se bombardeia, certo, a refineria da Arábia Saudita e não sube a gasolina a nós. O que nós temos a ver com isso? É a globalização em la qual nós estamos inseridos. Me está acompanhando? Você tem olhado, certo, aqui Belo Horizonte, certo, Espírito Santo, o próprio São Paulo, estamos sendo abalados. Mas nós não podemos ser abalados. Atribulados por fora, mas não angustiados por dentro. Foi a palavra que nós recebemos o ano passado. Então, qual é a ideia? Resista, vai ser tudo abalado. Eu vou provar as nações da terra. Eu vou produzir um chacoalhão. Já estou chacoalhando. Os chacoalhões não virão. Deus já está chacoalhando. Mas eu te fiz coluna. Eu te fiz coluna. Eu te fiz coluna. Então quando você vai ao supermercado e vê que os preços estão subindo, você não pode ser, não seremos abalados, não seremos abalados. Me está entendendo? Ai, que minhas vendas estão caindo, não posso ser abalado. Me está entendendo? Ai, que meus filhos agora vão para a noite, vão para a faculdade, não posso ser abalado. Não posso. Me está entendendo? Porque Deus nos fez coluna. Aqui, certo, quero profetizar sobre a sua vida. Por favor, abra Jeremias capítulo número 1. Jeremias capítulo número 1. Alguém que me dê a hora, por favor? Tá, estamos retornando, então tenho que ir para o final. Jeremias, obrigado Elvis. Jeremias
capítulo 1. Acho que é o versículo 18. Jeremias 1, 18. Amém? É uma palavra profética para a sua vida, para esta casa, para você que está aqui nesta manhã. Amém? Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro e por muro de bronce, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra seus príncipes e contra seus sacerdotes e contra toda a terra, ou seja, contra tudo o que vai vir. Perfeito? Versículo 19: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu, Senhor, estou contigo para te livrar. Então eu quero profetizar que o Senhor te faça nestes dias cidade fortificada. Em que consiste uma cidade fortificada? O Senhor vai aumentar os teus muros. A altura de teus muros ficarão mais altos, e tu e teus filhos, a tua casa estarão protegidos de todos os avalos que vêm. Cidade fortificada, muro de bronze, muro resistente ao fogo. O bronze resiste ao fogo. Me está entendendo? Verá o fogo da prova, da dificuldade, da tribulação. E no dia mau o seu amor venceu. Certo? Mesmo que o dia mau me alcançar, e aí está como hipoteticamente, mas eu te digo enfaticamente, o dia mau em algum momento vai te alcançar. Mas aí nós vamos cantar, aí nós vamos alegrar no Senhor, vamos cantar ao Senhor, porque o Senhor já nos está preparando. Ele disse: farei de ti cidade fortificada, muro de bronze, resistente ao fogo. E ele disse por último, coluna de ferro, para suportar o que vem, para suportar outros, para ser suporte. Pelejarão contra ti, sim, mas eles não prevalecerão, porque eu, Senhor, estou contigo. Amém? Essa é a declaração que está lá, certo, em Apocalipse, certo? Fazer-te-ei coluna, não é? Mesmo que a nosso redor tudo se abale, não é? Trema a nosso redor, nós permaneceremos como coluna firme. E por último, queridos, que vem sobre o mundo, vem em breve, retém o que você tem. Retenha, certo? Ele disse: retém o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. É tempo, querido, de reter. Você está aqui? Diga para seu irmão lá, que está do lado: irmão, é tempo de reter tudo. Amém, queridos? É tempo de reter. É tempo de nos tornar aquilo que declaramos na primeira oração: somos fiéis administradores da sua graça. Está na hora de reter as palavras que temos ouvido, certo? Administrar bem o nosso tempo, administrar bem os recursos que Deus nos tem entregue. Amém? Me está acompanhando nisto? Por favor, acorde um pouquinho, não se entregue à cancela do meio-dia. Observe, certo? Estamos situados nesta palavra, e eu quero profetizar novamente sobre a sua vida, não é? Joel capítulo 3, versos 9 e 10. Está na hora de transformar nossas ferramentas em armas, querido. Está na hora. Se vem esse tempo, na mesma matéria da ferramenta, é a que vai constituir a arma, certo? Joel profetiza: juntem-se os homens de guerra, certo? E transformais as vossas enxadas em lanças e vossos arados em espadas. Para quê? Para proteger aquilo que o Senhor nos deu. Com a ferramenta se planta, se colhe, se cuida, chamemos assim a terra, mas com a espada se cuida aquilo que o Senhor nos tem dado. E o Senhor nos tem dado muito, queridos. O Senhor nos tem dado muito, queridos. Então, querido, policie-se nisso. Não dê ouvido surdo a uma palavra que é liberada. Não ache que é uma palavra simples, uma palavra... Não. Retenha, por favor. É tempo de reter, é tempo de guardar. Não de acumular, de guardar, porque o que tu guarda hoje vai te servir amanhã. Me está acompanhando? E não é para não guardamos porque temos medo do futuro. Se não guardamos, certo? Porque somos bons administradores. Amém? Que te alcance a unção da formiga. Ela trabalha no verão para reter todo o que ela ganhou no verão, para ela não ter necessidade no inverno. Está entendendo? Não porque le temos medo do futuro, não, sino porque somos bons administradores. Guarda o que tem. E aqui eu quero terminar para nós concluir com a ceia do Senhor, por favor. Ezequiel capítulo 10, verso 14. Ezequiel 10, 14. Estão todos aqui, não é? Muito bem. Eu tenho plena convicção daquilo que eu estou falando, amém, queridos? Eu tenho plena convicção. Esta palavra está tomando forma em meu interior, certo? No interior da minha casa,
Então você precisa, como filho desta casa, entender este processo. Esta casa é uma casa que não anda a tateus, é uma casa profética, é uma casa apostólica. Nós sabemos para onde vamos, nós sabemos o que Deus, se não sabemos em totalidade, estamos tratando de distinguir os sinais que Deus está trazendo para estes dias. Encontrou? Capítulo 10, verso 14 de Ezequiel. Versículo 14, cada um dos querubins tinha 4 rostros. O primeiro rostro de querubim, o segundo rostro de homem, o terceiro rostro de leão e o quarto um rostro de águia. Ok? Diga comigo, rostro de querubim, rostro de leão, não, rostro de homem, rostro de leão, rostro de águia. Ezequiel teve a mesma visão que João teve. Ok? Lembra lá dos 4 seres? Sim, lá em Apocalipse capítulo número 4. Mas ele, claro, é outra pessoa, certo? É aquilo que eu disse anteriormente. Então ele vai interpretar, ele vai ver de outra maneira, porque ele é outra pessoa. Me faço entender? Então, se você dar uma olhadinha lá no capítulo número 4, certo? Ou você só anote para você não se perder. Apocalipse capítulo número 4, me parece que o verso 7. Isso, verso 7 do capítulo número 4. João vai ver os 4 seres. Mas a diferença de João, certo? João vê rosto de leão, rosto de homem, rosto de boi selvagem e rosto de águia. Mas Ezequiel não vê o boi selvagem. Mas em primeiro lugar, ele vê o rosto do querubim. Está acompanhando? Querubim significa aquele que guarda. Deus colocou querubins para guardar o jardim. Me está entendendo? Então, profeticamente, estamos usando este texto para lhe dizer que está na hora de nós sermos, de nós manifestar a unção do querubim. Aquele que guarda, aquele que retém, aquele que conserva. Amém? Como digo, quero ampliar o conceito, não só a coroa, não só o que te traz honra. Ok? Aqui é lugar, meninas. Aqui, olha. Aqui, as 3 aqui. Me está acompanhando? Não se perca porque eles estão chegando, porque já deu a hora deles também. Então é tempo de reter, é tempo de guardar, é tempo de colocar em ordem. É tempo de ordem, querido, é tempo de ordem. Para que, como disse por aí, o que vem não te pegue de calça curta. Então retenha o que o Senhor já te deu. Torne-se um bom administrador daquilo que Deus te deu. Um bom mordomo, um bom dispenseiro de tudo aquilo que te deu, não só do dinheiro. Amém? E aqui, querido, eu quero abrir um parênteses, amém? Financeiramente estamos relativamente bem, mas isso não quer dizer que todos estão expressando generosidade, amém? Amém? Então, se você não expressa generosidade, querido, é semente, não coma a semente. Amém? Não coma a semente. Plante o que você precisa plantar. Me está acompanhando? Não estamos mal, mas porque Deus tem abençoado uma que outra pessoa e eles também têm sido generosos com a sua casa. Mas certamente há pessoas que não estão expressando a sua generosidade. Amém? Então coloque em ordem a sua vida. E não estamos dizendo porque nos falta alguma coisa. Não, Deus tem suprido todas as nossas necessidades. Mas se alinhe com o Senhor. Amém? Plante o que é para plantar e coma o que é para comer. Mas não sonegue o que é para plantar. Porque quem não planta, não come. Me está acompanhando? Então, o Dario está falando isso porque está faltando. Não. Deus tem nos feito caminhar em uma sobreabundância. Mas é notório que nem todos estão participando. Está acompanhando aqui? Então alinhe a sua vida. Última declaração desta palavra. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem à igreja. Não se enoje comigo, mas aqui vou fazer uma piada. A igreja está cheia de orelhudos. Mas Deus não nos deu orelhas, Ele nos deu ouvidos. Ok? Ouvido é muito mais que ter uma orelha para ouvir. Certo? Eu posso garantir nesta manhã que você me ouve, mas eu não posso garantir, certo, que o ouvir do Espírito está ativado em você. Porque esse ouvir vai demandar obediência. Quando Deus fala, Ele espera que você obedeça. Amém? Me está acompanhando? Você está aqui, não é? Então, queridos, Filadélfia, terminamos com isto, é a igreja do amor fraternal. Filadélfia significa amor fratello, não é? Amor fraternal. Está na hora de manifestar amor fraternal, amor por nossos irmãos. Troque a crítica por uma palavra de incentivo. Amém?
E amor é tempo de nos amar. E amar, querido, não é passar a mão na cabeça. O amor tem dois braços: justiça e misericórdia. Misericórdia é afeto, carinho, ser longânimo. Agora, justiça é colocar os pingos no i. Está acompanhando nisso? Então, querido, está na hora de nós manifestar amor fraterno, amor por nossos irmãos. Agora, se você não ama a Deus, dificilmente você amará seu irmão. Então, nestes dias será colocado em xeque o nosso amor por Deus. Dois braços: justiça e misericórdia. Me está acompanhando? Esta é a palavra que vai reger os nossos dias, não só o nosso ano de 2020, mas os nossos dias. Bem-vindo a este tempo, amém? Bem-vindo a este tempo. 2020, procurei no Google e fala de uma visão exata. Fala da medida que o oftalmologista te coloca, certo? Quando você vai consultá-lo, para que você possa enxergar com clareza os números e as letras que estão projetadas na parede, a uma distância. Se você e eu não enxergamos claramente, é porque nós estamos precisando de óculos. Está acompanhando? Você que já passou para o oftalmologista, o que ele faz? Ele vai trocando os lentes para que você veja melhor. E aqui, certo, vou usar a palavra da pastora Thelma. Certo, Deus está tomando os cegos da mão e aproximando-los de uma medida. Lembra da palavra da pastora Thelma? Lo tirou da aldeia e lo conduziu ao lugar. Ele nos está colocando em uma medida para que nós possamos ver detalhes, para que nós possamos ver mais claramente. Amém? Me está acompanhando? Está acompanhando? Deus está aproximando de uma medida. Deus nos está aproximando de uma medida, porque a intenção de Deus é que vejamos cada vez mais exatamente. Ele não quer que vejamos homens como árvores, Ele quer que vejamos com exatidão. Amém? Não se complique, por favor, que nossos filhos entrem com temor, caladinhos, oxalá por atrás, certo? Ok? Vamos orar com eles. Vamos orar, fique de pé. Fique de pé.